Meus nobres amigos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam super bem. Me pediram que eu revisitasse o tema sobre os servidores públicos, não é? A questão da aposentadoria dos servidores públicos especificamente. E, logicamente, é um tema que eu gosto de falar, eu gosto de tratar a respeito. Já dei palestra a respeito desse tema, fiz umas palestras bem interessantes em alguns órgãos. Eu acho muito importante nós termos essa atualização, todos os advogados, e o que, sem sombra de dúvidas, são poucos profissionais que atuam nessa área, então é ótimo para você se aperfeiçoar. Então, assiste esse vídeo, você que é advogado, advogada, e se você não é advogado e você é servidor público, também assiste, porque pode ser que tire alguma dúvida para você referente à questão de aposentadoria. Então, pelo menos a base inicial que nós temos que ter em mente é necessária para que nós tenhamos também uma compreensão do que a própria legislação permite nos aplicar, né? No caso, um determinado caso concreto. Então, o que nós temos que dizer em relação à aposentadoria do servidor público? Primeiramente, o regime próprio de previdência social é uma disciplina prevista na Constituição Federal. A Constituição Federal estabelece no artigo 40, o artigo 40, ele trata todos os pontos específicos do tocante à aposentadoria dos servidores públicos. Não todos os pontos exatamente, mas pelo menos as bases iniciais estão previstos na Constituição Federal. Então você tem que, para estudo, pegar a Constituição Federal, assim como eu já fiz, dar uma leitura, entender ponto a ponto quais os aspectos que foram modificados. Tivemos uma reforma da Previdência, que também teve algumas mudanças também no aspecto do regime próprio de Previdência Social. E sem sombra de dúvidas, se nós, toda vez que nós estamos a tratar sobre o regime próprio de Previdência Social, estamos a dizer que também se trata dos regimes, o direito dos servidores públicos e estatutários. Então, o artigo 40, também nós tivemos uma reforma em 2003, a emenda constitucional de 93 de 2003, ela estabeleceu, por exemplo, que os regimes aos servidores públicos, titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do DF, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas as suas autarquias e fundações, é assegurado o regime de previdência. Aqui eu paro para a gente fazer essa reflexão super importante. A questão relacionada ao meio de contribuição, ele tem caráter contributivo, ele é solidário. São dois princípios importantes que nós temos que entender, deixar em mente em relação a esse aspecto. E o que devemos entender que por conta desses dois princípios relacionados ao caráter contributivo ou solidário dos servidores públicos, é porque ele é custeado por contribuições do ente público, né? Tanto por a sua contribuição paga, né, no caso, pelo servidor ativo, quanto aos inativos. Por que eu estou dizendo isso? Porque o artigo 149, parágrafo único da Constituição Federal, parágrafo primeiro, no caso, perdão, ele estabelece que os estados, o DF, os municípios, eles instituirão uma contribuição, né, e ela será cobrada por seus servidores para fins de custeio desses benefícios. E aí, do que se trata lá no artigo 40, aqui no qual ela estabelece que a alíquota não será inferior aos titulares dos cargos efetivos da União. Então ele estabeleceu, o artigo 149, parágrafo 1º, ele estabeleceu concretamente onde está o meu limite, onde os estados, o município e o Distrito Federal, eles poderão utilizar-se de um limite. Qual é o limite específico? Que as contribuições dos servidores, ele não pode ser inferior, a alíquota no caso, ela não pode ser inferior aos valores que pagam os servidores públicos da União. Então, por exemplo, se vier uma lei que estabeleceu uma alíquota específica, qual seria a consequência disso? A alíquota específica, ela diz exatamente que ela não pode ultrapassar o teto da União. Então é isso que é o ponto específico, que é muito importante deixar claro quanto a isso. Se houver uma legislação municipal, federal ou mesmo DF, que trate que as contribuições foram com a alíquota superior, consequentemente, esta alíquota será inconstitucional. Por quê? Porque viola a própria Constituição. Então, nobres colegas, amigos, pessoas que estão nos assistindo, os servidores públicos, também há o custeio, lembrando aqui, também dos pensionistas. Ele vai incidir a contribuição sobre os proveitos das aposentadorias e das pensões. As pensões por morte, no caso, por exemplo, elas são concedidas, né, pelo limite máximo estabelecido pelo regime geral da Previdência. E de que trata o artigo 201. Ele fala isso, que há um percentual
igual ou ao estabelecido aos servidores dos cargos titulares efetivos. Aqui ele diz que ele tem uma base geral baseada nos proveitos das pensões, das aposentadorias e das pensões. Seriam o custeio por eles aos inativos. Então esse que é um ponto interessante para nós entendermos a respeito de como será efetuado o custeio. Então, nós temos que observar que aqueles que têm, que são a contribuição dos aposentados e dos pensionistas portadores de doença incapacitante. Doenças incapacitantes é interessante deixarmos claro que são aquelas doenças em que a pessoa não pode trabalhar, hipótese alguma, que ela fica incapacitada para o trabalho, para o exercício da atividade laboral dentro do órgão público. Vamos supor que a pessoa teve uma doença incurável, então seria este um dos fundamentos ou das finalidades de uma aposentadoria por invalidez, no caso do servidor público, pelo regime próprio de previdência. Então, ele vai incidir sobre apenas as parcelas dos proveitos e das pensões, que superem o dobro ao limite estabelecido aos benefícios do regime geral de previdência social. Então, ele vai seguir na forma conforme a lei estabelecer, a própria Constituição estabelece isso, inciso 21, ele trata a respeito desse ponto, né? Se quando for beneficiário e for portador de doença incapacitante, ele receberá que não supere o dobro do limite máximo da previdência do regime geral. Então ele estabelece mais um outro teto importante. Nós tivemos essa inclusão da emenda constitucional 47 de 2005. O aspecto importante do regime geral de previdência social diz respeito da disciplina constitucional, do regime constitucional estabelecido em todos os seus aspectos importantes, que de preservar o equilíbrio econômico, do caso financeiro e atuarial. Por quê? Não seria em questões econômicas, seria no tocante à garantia de equivalência entre as receitas recebidas, auferidas, e das obrigações do regime da Previdência Social no tocante a cada exercício financeiro, e diz respeito das projeções a serem apuradas a longo prazo. Isso significa dizer que essa é uma forma de preservar o equilíbrio atuarial. Então, o regime geral de previdência social, se a regra não for estabelecida pelo regime próprio de previdência, previsto no artigo 40, vai ser aplicada a regra do regime geral de previdência. Então, nós temos uma legislação específica que trata do regime geral de previdência, aquele lá do INSS. Então, tudo que houver omissão, obscuridade ou omissão, eu acho que a palavra fica muito forte. No caso, se não havendo, por exemplo, nós temos um regime próprio de previdência social. Então, o município legisla, no caso, criando uma regra para os servidores nativos, ativos, de previdência, de regime próprio. Nesse passo, esqueceu de algum aspecto específico, aquela pincelada específica, por exemplo, no tocante à aposentadoria por invalidez. E o que fazer nesse sentido? A resposta, ela está prevista na própria Constituição Federal, que ela estabelece que o regime geral de previdência dos servidores públicos titulares de cargo efetivo, parágrafo 12, esses 12, perdão, no que couber os requisitos e os critérios fixados no regime geral de previdência. Ou seja, é a aplicação subsidiária ou secundária no silêncio do regime próprio de previdência. Por exemplo, uma legislação que trate a respeito de determinado servidor público municipal ou estadual vai aplicar as regras do regime geral de previdência. Essa que seria a explicação no tocante a este aspecto. Devem se aplicar as regras gerais para poder resolver determinada situação ao caso concreto. Por fim, o 13 diz que o servidor ocupante exclusivamente em cargo de comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo temporário, aplica-se o regime geral de previdência social. O que, logicamente, tem todos os aspectos específicos. Aquele cargo de comissão e exoneração, livre nomeação, esses são os cargos muito específicos, eles não vão ser aplicados, eles não são servidores. Então, como eles estão ali para uma atividade específica, especial, ele não vai ser aplicado uma regra geral, como qualquer outra. Não é servidor público. Então, seria o que a legislação diz, excluindo, logicamente, os cargos comissionados e os empregos públicos. Os empregos públicos e os cargos comissionados, eles não são regime próprio de previdência social. Esse deve ser aplicado, logicamente, à regra da previdência social, do regime geral. Tá entendido sobre esse tema? Então é isso. Eu vou encerrar esse vídeo. Eu acho que, pelo menos, questão de linhas iniciais do regime próprio de previdência, pelo menos é fundamental que nós tenhamos interesse de estudarmos sobre esse tema. E espero vocês nos próximos vídeos. Provavelmente pode ser que eu fale novamente desse tema.
um tema muito instigante, por minha parte, inclusive, e quero que você se inscreva no meu canal. Se você tiver alguma dúvida, crítica, sugestões, pode você comentar aí sem problema algum. Desde que não brigue comigo aqui, porque eu estou tentando melhorar da melhor forma possível para conseguir transmitir a informação que eu gostaria. Está certo? Um forte abraço e até os próximos vídeos.